Mas, enfim, a imprensa aqui no Brasil, ela já faz algum tempo, a gente fala muito da Operação Lava Jato como simbólica dessa espetacularização do judiciário, mas isso começou muito antes, né? E a gente tem vários estudos sobre isso, mas eu acho que a Lava Jato ela é um exemplo muito positivo. Mas a imprensa a gente sabe que de uns anos para cá vem tendo um descrédito, então a gente está atrás desse caça-clique e não importa mais nenhuma conjectura formal, né? O importante é ter o clique, é vazar a informação e isso acaba prejudicando os processos. Mas eu acho que uma coisa que a gente está vivendo hoje no Brasil, tu sabe muito melhor do que ninguém, tem uma caça às bruxas que ela foi oficializada, né? Então, independente de deucídio ou de qualquer outra coisa que aconteça, todas as decisões que vão ser tomadas pela Justiça agora, e tu me desculpa falar isso, mas todas as decisões que forem tomadas pela Justiça agora, elas vão ser para beneficiar o atual governo, porque existe uma caça às bruxas. E a tua cassação, eu acho que foi o maior exemplo disso tudo. Porque a gente esperava, quando a esquerda assumiu o poder, a gente esperava que tivesse alguma corrida atrás do ex-presidente, dos ex-ministros, mas nunca uma cassação de um deputado que foi eleito democraticamente, né? Então, eu acho que o que a gente vai ver de hoje em diante são todas as decisões favoráveis a este atual governo. A gente tem algumas coisas que elas foram oficializadas que, para mim, não fazem o menor sentido. Por exemplo, o orçamento secreto, a gente fala dele hoje como se fosse uma coisa normal. As indicações para o STF, que a gente sempre criticou em relação a impessoalidade, a moralidade, agora indicar amigo virou uma coisa normal, né? Então, eu acho que se cruzou uma linha e se anulou princípios da Lava Jato que não deveriam ter sido anulados. Esqueceu-se todo o bem que ela fez para o país. Eu sempre falo isso, assim, eu trabalhei muitos anos em Brasília, trabalhei 10 anos lá. Na época da Operação Lava Jato, eu estava no doutorado. E eu lembro, assim, da gente comentar em sala de aula que foi a primeira vez na história pública do Brasil, depois da abertura democrática, que a gente viu político com medo da justiça. A gente viu político tremendo, morrendo de medo que a corrupção fosse acabar na Lava Jato. Mas aí essa espetacularização da política, esse jogo de narrativas e esse predomínio de uma parte da imprensa acaba anulando coisas que foram extremamente importantes para a política brasileira. E eu acho que dos últimos anos para cá, a tua cassação, para mim, foi o ponto culminante disso tudo. Bom, a gente perdeu completamente a segurança jurídica. Para quem não lembra, a cassação do Deltan, vou recapitular aqui, na lei eleitoral existe um dispositivo, senhores, que diz o seguinte: é inelegível o juiz ou o membro do Ministério Público que, durante o acontecimento desenrolar de um processo administrativo disciplinar, pede para sair, que é a exoneração, ou pede para se aposentar. É isso que diz o artigo de lei. O que o TSE fez? O TSE, com base numa ação, eu não lembro que partido que pediu isso. PT, né? Foi o PT que Foi pediu? A federação do PT e um outro partido. A confederação, a confedorência, como dizia o Dorico Paraguaçu, falou que ele deveria ser considerado inelegível e, portanto, ter cassado o seu mandato, já que ele foi eleito, porque ele pediu para sair enquanto sobre ele pesavam reclamações e sindicâncias, promovidas a maioria delas pelo próprio PT. Aí o que o TSE fez? Ele fez uma ginástica, ele esgarçou uma perna de cá, outra de lá e falou: ah, não, isso foi uma forma de burlar a legislação, porque as reclamações e as sindicâncias podem vir a se tornar um processo administrativo disciplinar. Então, quem já tem reclamação e sindicância já não pode sair nem se exonerar. O entendimento foi esse. Mas acontece que o regimento interno do Conselho Nacional do Ministério Público diferencia reclamação, sindicância e processo administrativo disciplinar. A Lei 8.112 de 1990, ela já diferencia o processo administrativo da sindicância e da reclamação. Então são coisas distintas. E o princípio da legalidade da Constituição só diz que alguém só é obrigado a fazer alguma coisa, ou só é proibido de fazer qualquer coisa se existir uma lei
e essa lei ela tem que ser anterior à obrigação ou à proibição e ela tem que ser aplicada de maneira estrita. Se a lei fala que só não pode pedir... E, aliás, a própria lei 8.112 fala que um membro do Ministério Público, um juiz, sequer pode ter aceito o pedido de exoneração ou de aposentadoria quando corre o processo administrativo disciplinar. Tanto não tinha processo administrativo disciplinar quanto o Deltan, quando ele pediu para sair do Ministério Público, que o Conselho Nacional do Ministério Público certificou a saída dele. Estava tudo legal. Então eles afrontaram a lei, esticaram uma cláusula penal, confrontaram o princípio da legalidade, destruíram o pilar da democracia, que é o princípio da legalidade,